Vamos retornar, né? Foi o que eu falei. O Zoom ele só tem capacidade de 40 minutos e cai a reunião. Depois é só vocês acessarem. Tá um ruído aí, peraí. Gente, desative o microfone, porque tava dando um eco aí, não sei por quê, mas é porque o microfone de vocês estavam ligados, tá? Só ativa para quando vocês quiserem falar alguma coisa, tá? Mas como eu falei, a reunião do Zoom ela só tem duração de 40 minutos, então depois vocês entrem novamente. Às vezes acontece de cair 4 vezes, tá? Dependendo da aula, se ela for longa. Então vocês entrem novamente e por aí vai, tá? Lembrando que todas eu vou gravar e colocar lá na plataforma depois, tá? E eu tava falando, gente, que a estrutura, né, do pronto-socorro, ela influencia, sim, na qualidade da assistência prestada, tá? E a gente tem que ter sempre em mente que é o seguinte, a nossa prioridade é garantir um serviço de qualidade, né, garantir a segurança e o bem-estar para o paciente. E a nossa segurança também, tá? Então, assim, independente do que for, a gente sempre tem que pensar qual que é a minha prioridade, né? Prestar uma boa assistência ao paciente, né? Uma assistência segura para mim e para ele, tá? E, gente, agora eu vou falar da composição do pronto-socorro, tá? Ele tem que ter portaria, sala de espera, recepção, sala para emergências, consultório médico, tem que ter também sala de medicamentos, sala de inalação, sala para realização de procedimentos e exames, tem que ter ali o conforto médico, né, que é para a equipe descansar, tem que ter o expurgo e depósito para material, tá? Então vamos lá. Agora eu vou falar, gente, sobre a equipe de enfermagem, tá? A equipe de enfermagem em si, tá? Quais as atividades que é desenvolvidas pela equipe de enfermagem, né? O que vocês acham ali no pronto-socorro quais atividades vocês acham que a enfermagem desempenha ali no pronto-socorro? Digo aí. A enfermagem ou o técnico de enfermagem? A enfermagem. O grupo ferir pressão, anotar. No pronto-socorro. Oi? No pronto-socorro. Isso. Tá errado ou tá certo? Tá certo. É só para você pensar em atividades que feitas no pronto-socorro. Tem pronto-socorro que você tira sangue, né? Na hora de fazer exame. E aplicação de injeção de medicamento. Né? Mas o quê? Ó, Thaís tá Curativo. falando administrar a medicação, fazer o acolhimento. Isso aí, mas o quê? Ó, vou dar uma colinha para vocês. Realizar a pré-consulta, né, que é a verificação dos sinais vitais. Inclusive, né, a ferir pressão entra nos sinais vitais. Vocês já sabem quais que são os sinais vitais, né, gente? Vocês já estudaram isso? Anotando sempre a queixa atual do paciente, acomodar o paciente ali na sala de urgência e emergência, instalar a soroterapia, administrar medicamentos, preparar materiais para sutura, preparar materiais para punção, encaminhar o paciente para o raio-x, realizar anotações de enfermagem, realizar anotações aí do estado do paciente, né, observar o paciente e encaminhar o paciente para o setor de destino. Isso aí eu tô falando assim, num geral, tá? Ainda vou especificar aí o que cada... Porque tem muita gente, eu imagino que vocês já saibam, né? Mas tem muita gente, assim, por fora, que não sabe. Vê se vocês concordam comigo. E vamos ver se vocês passam por isso também, ó. Tem muita gente que não sabe a diferença de enfermeiro, técnico de enfermagem e auxiliar de enfermagem. Vocês concordam comigo? Tem muita gente que acha que é tudo a mesma coisa só. Não é isso? Tanto que vocês vão chegar lá no hospital, tem gente que vai chamar você de doutor, vai achar que você é doutor só porque você tá de jaleco branco, ou enfim. Tem gente que vai achar que você é enfermeiro.
Então, tem gente que não sabe a diferença, tá? Mas existe, na equipe de enfermagem, existem 3 níveis diferentes. Existe o enfermeiro, o técnico de enfermagem e o auxiliar de enfermagem, tá? Existem aí três categorias diferentes. Só que é aquilo que eu falei, todos super importantes, é uma equipe, todo mundo trabalha junto e ninguém é melhor do que ninguém, tá? São apenas funções diferentes. Cada um tem funções diferentes. Vocês concordam comigo? Até então, se não tivesse funções diferentes, não teria aí essas 3 categorias no mercado para você estudar, essas 3 categorias profissionais. Vocês concordam comigo? E cada um tem uma função diferente? Porque eu tô cansada de ouvir, enfermeiro é ajudante de médico, técnico de enfermagem é ajudante de enfermeiro. E não, gente, cada um tem a sua função. Não é questão de você ser ajudante ou não, é questão de você ter a sua função e você desempenhar a tua função, tá? Então, primeiro eu vou começar a falar do enfermeiro, tá? Aí vocês vão falar, professora, mas eu sou técnico de enfermagem, por que eu vou saber o que o enfermeiro faz, qual que é a função do enfermeiro? Então, gente, para a gente até saber cobrar e saber o que é o nosso serviço, o que a gente pode fazer ou não, a gente tem que ter noção mais ou menos ter noção mais ou menos do que ter noção do que os profissionais desempenham ali. A gente tem que ter noção qual que é a função do enfermeiro, qual que é a função do técnico de enfermagem, qual que é a função do auxiliar, até mesmo para a gente não ficar sobrecarregado e fazer serviço do outro, tá? Então, eu vou começar falando sobre o enfermeiro, tá? O enfermeiro é aquele que cursa, né, a faculdade de enfermagem, né, nível superior, e a função dele é supervisionar a equipe de enfermagem, tá? Que seria os técnicos e os auxiliares, tá? Ele também deve prestar assistência ao paciente, coordenar, planejar e organizar a assistência de enfermagem, tá? Incluindo a supervisão aí dos técnicos e auxiliares, tá? E o enfermeiro, ele desenvolve tanto atividades assistenciais, tá? Que é pôr a mão na massa ali, prestar assistência do paciente, realizar procedimentos. O enfermeiro também, ele também desenvolve ações administrativas, tá? Não sei se vocês sabiam disso, tá? Então, tanto ele administra o setor e a equipe, e ele também presta assistência ao paciente, tá? Eu vou falar das funções deles em relação à assistência, que é o quê? Ele elabora, ele implementa, ele avalia a qualidade da assistência, ele presta cuidados para o paciente, tem procedimentos que só um enfermeiro pode realizar, né, que é realizar a passagem de catéter nasogástricos, tá? Nasoenterais, vesicais, tá? É ele que realiza curativos mais complexos, né, mais graves, tá? Lógico que ele tem outras funções, só que eu não vou ficar falando aqui, porque são várias, tá, gente? E também tem atividades administrativas que o enfermeiro também realiza, que é o quê? Ele que faz a estatística ali o número de atendimentos prestados naquele período, então ele vê ali como é que está a demanda naquele setor, né? Ele lidera a equipe de enfermagem em relação aos pacientes críticos e não críticos, tá? Ele supervisiona, na verdade, não só a equipe de enfermagem, mas também a recepção, hotelaria, limpeza, o pessoal da limpeza. Ele que realiza a escala diária e mensal da equipe. Então, vamos supor, o Júlio hoje, ele vai ficar responsável por medicação. A Thaís vai ficar responsável pelos banhos no leito. Então, é o enfermeiro que vai ver ali porque assim, a gente também tem que ter um olhar clínico em relação aos técnicos, né? Pegar o que cada um tem de melhor ali a oferecer. Vamos supor que a Thaís, ela é sensacional na função. Então, ela vai ficar responsável ali pelas medicações, pelas funções. Vamos supor que o Júlio, né, ele adora dar banho no leito, enfim, entendeu? Então, o enfermeiro que vai aí otimizar, né, ele que vai realizar essa escala aí, tanto diária e mensal. Férias, é o enfermeiro que vai ver ali
suas férias, em que mês cada um vai tirar, né? Ou vamos supor que você tem um casamento para ir no dia do seu plantão, porque a gente sabe que o técnico ele não trabalha só de diarista, né? Ele trabalha também com plantões, na maioria das vezes no hospital é com plantões, né? De 24 horas, de 12 horas, enfim. Então, vamos supor que acontece, né? Vamos supor que você trabalha um dia sim, um dia não, é plantão de 12 horas. Vamos supor que você vai ser madrinha aí de alguém num batizado, você vai ser madrinha aí de casamento, enfim, seja o que for. Você conversa com o seu supervisor, tá? Pede para ele trocar, tem como trocar de plantão, lógico que com muita antecedência. Então, é por isso que é sempre bom existir muita sintonia entre a equipe, porque todo mundo sai ganhando, tá, gente? Então, assim, o enfermeiro, ele que vai supervisionar essa parte aí na área administrativa, tá? Mas, como eu disse, né, nunca se refira ao enfermeiro como seu chefe, enfim. A palavra certa é supervisor, tá? Não coloca essa distância entre você e o enfermeiro, tá? Entre o técnico e o enfermeiro, tá? Então, assim, mas voltando, ele que realiza esses tipos de atividade, ele que faz o controle do estoque de material, né? Vamos supor que ele que pede ali os materiais, né? Vamos supor que a Thaís está ali trocando o paciente, né? Vamos supor que o paciente está ali usando fralda e a fralda acabou. Imagina, né? Ou ali na hora que você vai funcionar, você precisa pegar um acesso rápido ali, né? Não tem material para função. Então, é o enfermeiro que fica responsável aí por fazer o controle de estoque de material, insumos, medicamentos. Ele também faz vistoria nos equipamentos do setor, né? Verificar quais precisam de manutenção ou não. Igual várias situações que já ocorreram. Isso até na minha época de estágio, né? Eles mandavam a gente rodar um eletro ali, aí naquele setor o aparelho tinha estragado, aí tinha que ir lá no outro setor pegar emprestado, aí depois devolver, aí às vezes outro setor também estava precisando, e assim, era uma confusão. O paciente no meio ficava assim, sem entender nada. Então, assim, é muito importante, eu sei assim, que às vezes não há verba, né? Às vezes falta mesmo, mas assim, a gente tem que saber trabalhar ali da melhor forma possível, saber conduzir ali tudo da melhor forma possível, tá? Então, gente, o enfermeiro ele desempenha mais ou menos essas funções, tá? Ele supervisiona aí a equipe, mas também supervisiona ali os equipamentos, a recepção, tá? Ficou claro aí, mais ou menos, a função do enfermeiro? Igual vocês, vamos supor que vocês se formem aí e já de cara arrumam um emprego no hospital. Aí vocês precisam saber, eu quero minhas férias em tal dia. Ou, nossa, esse dia eu tenho um casamento para ir, você madrinha, não posso faltar. Com quem que eu peço? Entendeu? Então, só para vocês terem noção aí, a atividade que cada um desempenha. Tá? Agora eu vou falar dos queridos, que é os técnicos de enfermagem, que são vocês. A função aí, mais ou menos a função de vocês. E o técnico de enfermagem, gente, ele deve acompanhar o enfermeiro no planejamento das atividades, né? Assistenciais, ao cuidado do paciente crítico. Então, ele sempre está junto ali com o enfermeiro quando ele vai traçar um planejamento para aquele paciente, tá? E existem atividades que especificamente são dos técnicos de enfermagem, que é o quê? Controlar os sinais vitais do paciente. Por isso, gente, que assim, no mínimo, vocês devem sair, quando vocês formarem, vocês devem sair no mínimo sabendo show de bola nos sinais vitais, tá? Né? Não fiquem assustados se vocês não aprenderem tudo no estágio, não tem como a gente aprender tudo em estágio, muita coisa a gente aprende depois mesmo, isso em qualquer profissão, mas tem certas coisas que a gente tem que saber o mínimo, igual sinais vitais é o mínimo. Então, assim, né, sabe, pegar bem, igual vocês treinem bastante aí na família de vocês, né, aferir pressão. Então, assim, vocês vão aferir muito na vida, todo plantão tem aí a realização de sinais vitais, então, assim, estejam craques nisso, tá? Além de aferir, controlar os sinais vitais dos pacientes, auxiliar ali na recepção dos pacientes, organizar material de sutura e curativo, transportar pacientes, administrar medicação, tanto por via oral,
subcutânea e venosa, tá? Monitorar os pacientes graves, realizar curativos de pequena e média complexidade, tá? Então, vocês, assim, vocês vão atender todos os tipos de pacientes, tá? Desde o paciente, né, que não possui gravidade até o paciente grave, tá? Porém, né, quando vocês estiverem ali prestando atenção, prestando assistência, né, o paciente grave, o enfermeiro vai estar junto, tá? Mas, assim, vocês fazem de tudo, tá? Em relação à assistência, né? Faz a função também. São várias coisas, só que não dá para falar tudo aqui, tá? E tem um outro cargo aí que eu não coloquei no slide, mas ficou faltando, que faz parte da equipe de enfermagem. Quem que faltou aí eu falar? Médico? Não, equipe de enfermagem. Auxiliar? O auxiliar. Isso aí, Thaís. Faltou falar do auxiliar de enfermagem, tá? Eu não coloquei no slide, gente, mas tem no livro de vocês, tá? Eu cobro, na minha prova, eu cobro tudo que tá no slide no livro, tá? Só que no slide eu resumo mais, eu deixo o conteúdo mais fácil de entender, tá? Mas tem no livro de vocês falando sobre o auxiliar de enfermagem, que é o seguinte: o auxiliar, ele é difícil hoje em dia você ver o auxiliar trabalhando no hospital. Geralmente o pessoal hoje faz o técnico, tá? Mas ele sim faz parte da equipe, tá? Apesar de a gente não ver muitos por aí, geralmente são às vezes até pessoas que são mais velhas, né? Que fizeram auxiliar, que pessoas assim que já têm bastante anos de profissão. Antigamente o pessoal fazia mais o auxiliar do que o técnico. Hoje em dia, quem ingressa hoje, né, no mercado, aí no curso, no mercado de trabalho, são os técnicos de enfermagem, tá? Porém, existe uma diferença entre o auxiliar e o técnico. Muita gente acha que o técnico é a mesma coisa que o auxiliar, e não. Para o técnico exercer a função, ele precisa ali ter feito o curso técnico de enfermagem, ter a carteirinha do Corém, diploma. Já o auxiliar de enfermagem, ele presta assistências básicas e simples ali para o paciente, tá? Ele está voltado mais ali para observar os sinais vitais, ele tem que saber ali observar os sinais vitais, entender, né? Ah, vamos supor que o paciente está com a pressão elevada, ele tem que saber que números, né, são esses para o paciente estar com a PA elevada, a frequência cardíaca, ele tem que ter esses parâmetros na cabeça para saber se o paciente está com a pressão alta, se ele não está, né? Se está hipertenso ou não está, se está diabético ou não está. Então, ele precisa dessas informações para saber observar. Ele realiza anotações, ele pratica ali, né? Ele pratica ali assistência em relação à higiene, ao conforto do paciente. Ele também realiza curativos, né? Simples. Então, o auxiliar, ele faz atividades básicas e simples, tá? De baixa complexidade. Já o técnico, vocês cuidam, né? Vocês prestam assistência para os pacientes que são ali semicríticos, tá? E também pacientes críticos, né? Junto ali com o enfermeiro, como eu disse, tá? Então, assim, existe sim uma diferença, tá, gente? Mas eu tenho até no livro de vocês. Eu só não coloquei no slide porque realmente eu preciso que vocês entendam como ele não está mais tão atuante no mercado de trabalho. Eu deixei mais ali o papel do enfermeiro e do técnico de enfermagem. Tá, gente? E a aula de hoje é isso, tá? Eu vim mais com conceitos e definições para depois, de fato, a gente entrar aí, né, no quais são os primeiros socorros mesmo, de fato, para a gente aprender. Tá? Então, assim, deu para entender aí a aula de hoje? Foi tranquila? Foi legal? Foi objetiva? Foi boa aula. Gostei. Ah, que bom. Deu para entender, gente? O resto da galera aí. Deu? Então tá. A turma de vocês é pequena mesmo, né? Ou entrou poucas pessoas hoje? A nossa turma é pequena.
Acho que Mas quem tem. vê aula só 3. Eu acho que agora tem 6 alunos, eu acho. Então foi muito. Então acho que tá todo mundo aqui. Não, mas quem vê aula Não, tá praticamente. não. Não, só tem 2 pessoas aqui. Não, tá não. Só vocês que estão aqui, gente. O pessoal Eu não sei quem é esse Gustavo Gouveia, eu não sei de qual turma que é, não. Não, esse perfil é meu, porque eu coloco pra gravar aula. Ah, tá. É porque o meu sim. noivo, ele tem Zoom. Aí eu pego a conta sim. dele, porque pelo celular não dá pra gravar aula, é pelo computador. Então eu entro pelo computador, pelo login dele, e coloco ele e coloco pra gravar, mas sou eu. Tanto que se eu ligar a câmera aqui do computador, vocês vão me ver também, entendeu? Ah, tá. Mas geralmente, professora, quem acompanha a aula é eu, a Ellen e a Thaís. Só nós três que entra, Entendi. geralmente. Na primeira, porque caiu, né? Mas na primeira videoconferência, na primeira reunião entrou bastante gente. Entrou assim, acho que entrou mais gente. Né? Entrou a Ana e a Ellen. Aí depois agora só ficou eu e o Júlio. Entendi. Os Mas dois tá bom, faladores. gente. Não, mas é isso mesmo. Eu gosto, sim, de participação e interação, porque fica até melhor, né? Eu esclareço as dúvidas de vocês e por aí vai. Tá, gente? Mas, assim, foi um prazer, né, ter conhecido vocês. Espero que a gente se dê bem. Igualmente. Tá? Eu tô aqui para agregar na vida de vocês. Então, assim, qualquer dúvida, né, qualquer dificuldade, pode me chamar no WhatsApp, porque, igual eu falei, eu respondo todo mundo, tá? Às vezes eu demoro um pouco, porque eu também, além daqui, eu trabalho em outro lugar, mas assim, tá? Então, assim, podem me chamar que eu sempre respondo as dúvidas de vocês. E outra coisa, hoje eu já deixei lá na plataforma do TEC uma pesquisa com valor de 2 pontos para vocês fazerem, tá? Não precisa me entregar agora, tá? É só para me entregar dia 20, se eu não me engano, tá? Sobre? Então, a pesquisa é sobre EPIs. Entendi. Equipamentos de proteção individual. Vocês já estudaram isso? A gente trabalha com isso. Você trabalha com isso? Trabalho. Ah, entendi. A gente, quando vocês formarem, vocês vão trabalhar com isso, mas assim, tem gente que das outras áreas também trabalha com EPI, né? Então, mas aí eu coloquei lá especificadamente sobre EPIs que eu quero em determinada área, tipo precaução por padrão, precaução por contato, precaução por gotícula. Então, vocês vão pesquisar os EPIs que é utilizado nessas situações, tá? De precaução padrão, precaução por contato. Mas tá tudo explicado lá no slide, tá? Aí eu coloquei lá meu e-mail, tá? Para vocês me enviarem a pesquisa, tá, gente? Eu coloquei o prazo. E quando vocês forem enviar o e-mail, coloca, por favor, o nome e a turma. Porque eu tenho outras turmas também. Então, às vezes o aluno só manda a atividade, às vezes não coloca o nome na atividade, e eu fico, assim, doidinha para saber de quem é aquele trabalho. Tá? É manuscrito ou é digitado? Não, gente, agora é tudo digitado, tá? Por conta aí do... Ah, tá. Né, eu costumo pedir quando a gente está em sala de aula, mas aqui, tá, para ficar mais fácil para vocês, é sempre digitado tudo que eu for pedir. Tá, Pode ser gente? escrito, professora? Ah, ok. Então, gente, quem tiver dificuldade, né, pode ser escrito, tá? Essa pesquisa pode ser escrita porque eu não vou pedir na norma, é só uma pesquisa mesmo, não é trabalho. Tá? Mas quando for trabalho, eu pedir sumário, introdução, aí tem que ser digitado, aí não tem jeito. Tudo bem, tá? mas Mas aí eu vou passar em grupo, a nossa disciplina vai até novembro, então a gente tem muito tempo para conversar. Tá bom, gente? Tá bom, beleza. Então é isso, tá?